Após eu morrer atropelado por um caminhão, eu acabaria me encontrando com um ser que não tinha aparência. Ele falaria que eu iria reencarnar. E para isso ele falou para mim escolher 7 habilidades que restavam no painel. Eu olhava as habilidades e escolheria as mais legais que tinham lá, e elas são as seguintes: regeneração avançada, aumento de atributo físico, criação de armas, locomoção entre mundos, fisionomia de caçador sobrenatural e dimensão de bolso. Após eu terminar, eu perguntaria para ele se eu podia usar o 7º como um pedido. Ele diria que sim e pergunta qual era o pedido. Eu então peço para ter a espada e a mata do Vergil. Após eu pedir, eu perguntaria para onde eu iria, e o mesmo responde que seria um lugar aleatório. O que é e como assim um mundo aleatório? Mas antes que eu terminasse de falar, ele estralava os dedos e do nada eu apagava. Um tempo depois eu acordava e tomava um susto ao ver que eu não tinha nenhuma roupa. Eu tava totalmente pelado. Ah, você não poderia ter pelo menos me dado uma roupa, dizia eu. Eu olhava para os lados e notaria que a rua estava deserta, não tinha ninguém, e tinha uma espada no chão. Eu pegava a espada e veria que era a Yamata, começaria a andar com a Yamata na mão, e conforme eu olhava nas ruas era possível ver marcas de sangue. Eu continuava andando até que eu via uma loja. Suas janelas e portas estavam destruídas. O que aconteceu aqui? Onde diabos eu vim parar, diria eu. Eu entrava na loja e olhava ao redor, e tinha algumas roupas lá. Eu ficaria feliz por essa ser uma loja de roupas. Eu começaria a escutar alguns barulhos, eu ficaria atento e começaria a andar devagarinho até o barulho. Eu andava e quando eu me aproximava eu via algo se mexendo. Eu perguntaria quem era, mas ninguém respondia. Eu me aproximava e veria uma pessoa comendo um corpo no sentido literal da palavra. Eu olhava aquilo, mas por algum motivo eu não sentia nada como medo, não senti nojo, vontade de vomitar. Eu não sentia nada, talvez fosse por causa de alguma das habilidades que eu ganhei. Eu acabaria batendo em uma lata, fazendo barulho, e aquela pessoa ou coisa acaba notando e se levanta. Eu logo perceberia que aquilo não se tratava de um humano e sim de um zumbi. O zumbi tentaria me atacar, mas eu daria um chute nele o jogando contra a parede. Carai, meu chute foi tão forte assim, diria eu. Eu pensaria em usar a Yamata, mas caso eu a usasse, a loja inteira poderia ser destruída. Eu pegaria um objeto que parecia uma lança e com toda a minha força eu jogava no zumbi, acertando a cabeça dele. O zumbi era atravessado junto com a parede atrás dele. Nossa, eu realmente tô muito forte. Bem, agora vamos vestir umas roupas, diria eu. Eu passaria por um espelho e voltaria após ver algo. Eu olhava pro espelho e veria minha imagem, só que eu tava totalmente mudado. Meu corpo tava maior e mais definido, o meu Ronildo também tava maior. Eu tava totalmente mudado. Depois de ficar me apreciando, eu vestira umas roupas, uma bota, uma camisa e uma calça preta e um casaco. Eu colocaria a Yamata na cintura. Eu saía da loja e iria procurar por alimentos. Eu começaria a vasculhar por todas as lojas que tinha naquela região. Eu encontraria uma loja de armas. Lá tinha vários tipos, desde armas de fogo a armas brancas tipo facas, adagas, machados e alguns explosivos. Eu pegaria todos os explosivos e colocaria na dimensão de bolso. Em seguida foram as armas de fogo, as que não davam para carregar normalmente, como uma metralhadora e bazuca. Eu colocava na outra dimensão. Eu passei um tempo lá colocando munições nelas e testando algumas. Depois de eu ficar totalmente equipado, eu sairia de lá. Eu estaria usando 2 pistolas e algumas armas brancas, 2 facão. Eu voltaria a andar pelas ruas novamente. Eu veria 5 zumbis. Eu pegaria meus falcões, já que os tiros poderiam atrair outros zumbis. Eu correria para cima deles e os cortaria em pedaços. Até que foi bem fácil. Mas o que será que aconteceu aqui? Será que foi só nessa cidade ou foi no mundo todo, diria eu. Eu andava e andava até que eu veria uma padaria. Eu estaria torcendo para que ainda tivesse comida lá. Eu entrava e felizmente ainda tinha algumas tortas e pães, também tinha um freezer lá. Eu abria e algumas bebidas como cervejas, refrigerante e água ainda tinham lá. Eu levaria tudo que fosse comestível. Depois de fazer a limpa eu voltaria a andar pelas ruas e após entrar no condomínio eu veria alguns zombies tentando entrar numa casa. Hora de fazer o trabalho, diria eu, que pegaria meus facão
mão e partiria para cima deles. Como eles eram muitos, eu troquei de arma e puxei minhas pistolas e começaria a atirar. Cada tiro era certeiro bem na cabeça, tanto depois eu terminaria e meu corpo estaria coberto de sangue. Eu olhava para aquela casa e tentaria abri-la, mas parecia estar trancada por dentro. Eu, como uma pessoa bem educada, simplesmente roubaria a porta com um chute. Ao fazer isso, eu já veria uma mulher apontando uma arma para mim. Eita, pô, diria eu em meus pensamentos.